Até entrando um pouco nas bases biológicas da memória, tem um caso clássico que a gente tem que falar quando fala em memória, né? Senão, se eu sair daqui sem falar desse caso, alguém vai me xingar lá na rua. É o paciente HM, né? O paciente HM, o que aconteceu? Ele tinha uma série de crises epilépticas muito intensas, com uma frequência alta e numa intensidade bastante prejudicial para ele. Então se decidiu uma intervenção um pouco drástica. Vamos retirar uma parte do cérebro do paciente HM, que é o foco epiléptico, né? Esse foco é a área que inicia, digamos assim, as alterações de epilepsia durante a crise. Isso foi em 1950, né? Isso, por aí, 1950, né? Não é um conhecimento assim tão antigo, essa base neurobiológica. Assim como a própria neurociência, né? A neurociência foi na década de 70 que a gente teve a nossa primeira sociedade. Mas então, vamos falar do paciente HM. Esse paciente HM com essas crises epilépticas, ele precisou fazer essa cirurgia bem invasiva de remover as áreas do cérebro que estavam envolvidas com o início da crise. E era uma área do nosso lobo temporal. O lobo temporal é essa parte aqui mais lateral, galera. É legal de pensar alguns fenótipos. O homem, né? Vocês sabem, tem muito patriarcado, essas coisas machistas, mas o homem em algumas etnias envelhece primeiro aqui, ó, por essas regiões das têmporas, né? Então é a região que conta o tempo. Logo, a região temporal. Então, nesse lobo temporal aqui, na região mais medial, ou seja, mais internamente dentro dele, mais para o meio, digamos, do encéfalo, nós temos a formação hipocampal. Essa formação hipocampal é uma área relacionada ao córtex cerebral e ela é uma área que possui neurônios piramidais muito responsivos, que disparam bastante, que liberam bastante impulsos nervosos. Então é uma área comum de dar problemas epilépticos, que é justamente um desbalanço na estabilidade cerebral, né? Então pegaram e removeram esse lobo temporal medial do HM, essa parte medial do lobo temporal, e levaram junto o hipocampo do nosso paciente HM. Levaram a formação hipocampal dele. Aí ele acordou e começou a ser observado por uma grande neuropsicóloga chamada Brenda Milner. E a Brenda, ela inicialmente notou que as crises, na realidade, inicialmente já se notou que as crises tinham sido realmente sanadas, resolvidas ou diminuído bastante, pelo menos, mas veio junto um pequeno problema, talvez um grande problema, né? Um grande problema com certeza. Um enorme problema. Um enorme problema. Um gigantesco problema, assim, galera. Talvez eu acho que o único problema é que realmente eu tenho medo de acontecer. Eu tenho muito medo, cara. Exato. Quando me perguntam qual que é o teu medo, eu falo meu medo, eu não consegui lembrar das coisas. Porque adquirir conhecimento, eu acho que é a coisa que mais me motiva. E se eu perdesse essa capacidade, ia ser muito ruim. Então, você nem ia saber se perdesse também, você não ia lembrar. Verdade. Será que você ia conseguir? Então... Tu acabou de me placar uma das minhas dores, cara. Eu sou psicólogo, é isso que eu sirvo. Funcionou. Depois tu passa ali na esquina. Vamos escrever aqui. Não, ó. Mas veja só. Então, o lobo temporal medial, quando foi removido do paciente HM, ele resolveu o problema das epilepsias, mas ele nunca mais formou novas memórias declarativas. Ele perdeu umas também, né? Perdeu algumas para trás. Algumas para trás, mas não muito no passado. Foi bem pouco, Isso. Alguma coisa ali, alguma faixa, eu não me lembro o intervalo de tempo se chega a ano, mas é alguma coisa, acho que é meses, né? Mas assim, é uma faixa de tempo curta, galera. Já vou explicar o porquê isso, tá? Mas ó, ele perdeu, então, só vamos recapitular, ele perdeu parte do lobo temporal medial que incluía o hipocampo e resolveu o nosso problema da epilepsia, mas ele não formou mais memórias declarativas. Por quê? Porque para formar novas memórias declarativas, nós precisamos de um hipocampo funcional. De um hipocampo funcionando bem, de um hipocampo ajustado ao nosso perfil neurobiológico para que as experiências possam modificá-lo. Então, a gente descobriu o papel de uma área cerebral nesse caso. A gente descobriu que se a gente tirasse o hipocampo de um indivíduo humano, esse indivíduo humano não formava mais memórias declarativas, aquelas memórias de episódio e aquelas memórias semânticas que eu comentei anteriormente. Mas daí a Brenda pensou, será que isso vai ser todas as memórias? Será que se eu tiro o hipocampo, realmente o hipocampo é a área de formar qualquer tipo de memória? Aí, na sua sapiência, junto com seus colegas, bolou uma estratégia que é a seguinte: vamos ensinar o HM a melhorar alguma tarefa que dependa de procedimento, uma memória procedural. E daí o que ela fez? Ela botou o HM para desenhar uma estrela. E a cada vez que ele desenhava a estrela olhando no espelho, né? Isso, olhando que é no bem espelho, mais difícil. Que é bem mais difícil. E daí, claro, no início você vai cometer alguns erros.
Na segunda, talvez fique um pouquinho melhor. Na terceira, um pouquinho melhor. Você vai aprendendo, né? Isso é um aprendizado. Ou seja, a resposta está mudando em decorrência da experiência. Cada vez que, né? E o HM aprendia. O HM formava uma memória nova procedural em relação a esse desenho. Por quê? Porque esse tipo de memória não depende tanto assim de hipocampo. Na realidade, ele nem depende assim de hipocampo. Ele depende muito mais de cerebelo e de núcleos da base. E o louco, ele aprendia a desenhar a estrela, ou seja, se você plota os erros ali, com os dias vai diminuindo os erros, indicando uma alteração de comportamento frente à experiência. Porém, ele não lembrava que tinha passado o teste ontem. Exato. Ele tinha que se apresentar todo dia para neuropsicóloga, porque ele não... perguntava, você lembra que você fez isso aqui ontem? Eu não lembro. Mas ele aprendia o comportamento. Eu imagino que isso deva ter sido um pouco triste para Brenda. Imagina, porque ela conheceu o HM melhor que qualquer pessoa no mundo. Porque ela atendia ele, ela conhecia tudo sobre ele. E ele nunca conheceu ela. Todo dia tinha que conhecer de novo. Deve ser pesado, né? Exatamente. Não, e o próprio HM, cada dia devia ser uma explosão de coisas, porque ele estava sabendo fazer alguma coisa, mas não lembra como aprendeu. Exatamente. Devia ser um bagulho, deve ser muito faz estranho. Um malabarismo ali, você sabe fazer, mas não... Imagina que louco. Não sei como é que eu sei. É muito interessante esse caso.